Meus amados irmãos e amigos aqui do canal, Diego Ramos de Souza, servo de Cristo, a paz do Senhor a todos vocês. Nós estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo sobre a humildade de Cristo, né? Esse importante atributo, do nosso Salvador. E hoje nós vamos estar vendo o que é humildade bíblica, né? O que é humildade bíblica? Eu quero ler aqui um texto em Zacarias, capítulo 9, verso número 9. Um importante texto das Escrituras relacionado ao Messias. Amém? Diz assim o texto: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumentinho, num jumentinho cria de jumenta. Amém. Amados, o Messias, como rei, difere muito, né, do grande Alexandre, o Alexandre o Grande, este grande imperador, este grande rei, né? O Alexandre, que quando chegava, né, ao seu palácio nas cidades, era ovacionado e chegava montando em um cavalo, geralmente um cavalo real, era um cavalo diferenciado. Havia todo um afã, todo um glamour na chegada deste rei. Porém, o que nós vemos é uma profecia de Zacarias que em Mateus 21, verso 5, se cumpre na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho, não é? E ele entra na cidade, as pessoas louvam a Deus, não é? Na sua entrada. E o que me chama a atenção é a humildade do nosso Salvador. Ele não chega como os outros reis. Ele não se aparece, não se revela como os outros reis. Então, amados, nós vemos que esta profecia dizia a respeito do Messias, do Salvador, deste rei, que não viria como os reis comuns, como os reis convencionais, não é? Ele veio montado em um jumentinho, justamente para simbolizar o que ele iria fazer na cruz do Calvário. Observe que o texto diz que o jumento, filho de uma jumenta, animal de carga. E o próprio Isaías depois diz que ele levou sobre si na cruz, não é? As nossas dores, as nossas enfermidades. Ele mesmo levou esta carga sobre si, assim como o jumentinho no seu dia a dia, ele era usado como um animal de transportar cargas, e por vezes cargas pesadas, não é? Um animal de pequeno porte, ele conseguia carregar muitas vezes cargas pesadas. Assim foi o nosso Salvador, levou sobre si na cruz os nossos pecados, as nossas dores, as nossas moléstias. E o que isso tem a ver com humildade, irmãos? Isso nos mostra, meus irmãos, que a vida do nosso Salvador foi servil, foi uma vida humilde, uma vida, meus irmãos, dedicada à causa de Deus, em favor da humanidade. Ele serviu a mim, a você, naquela cruz, carregando os nossos pecados. Ele morreu por nós. Foi o maior ato de amor, o maior serviço prestado que alguém pode fazer por outrem. Foi o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então, queridos, a humildade bíblica, uma definição do que seria humildade, né? Seria uma virtude de quem tem consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. O que me chama a atenção na atitude de Cristo, meus irmãos, é que ele pensou em nós. Ele pensou em nós. Segundo, ele sempre andou com modéstia. O nosso Senhor nunca quis se aparecer. Deus o revelou, não ele revelou a si próprio. Entende, irmãos? Então, quando nós falamos de humildade bíblica, são as características dos personagens da Bíblia que agiram com esta virtude diante dos acontecimentos e diante da história bíblica. E nós temos vários exemplos disso, como Jó, não é? Como Moisés, como Davi, que é chamado o homem segundo o coração de Deus, como José, que foi vendido como escravo pelos seus irmãos,
e mesmo em terra estranha, e mesmo em terra onde ele era escravo, ele, meus irmãos, Deus era com ele, Deus o abençoou, ele se destacou, não é? Então, todos esses, até chegar no Senhor Jesus, obviamente, são pessoas que se destacaram pela sua atitude humilde diante dos acontecimentos, não é? Outra coisa que eu acho interessante, o texto das Escrituras nos diz, meus irmãos, que diante de Pilatos, Jesus não abriu a boca. Jesus não buscou se defender. Jesus não buscou, meus irmãos, defender a sua causa. Muito pelo contrário. A Bíblia nos diz que como ovelha muda foi levado ao matadouro. E o próprio Pilatos diz, você não fala nada? Eles estão te entregando a mim, né? Estão dizendo que você é rei. O Senhor diz, tu dizes. Tu não sabes que eu tenho o poder de te soltar e de te matar, né? O Senhor Jesus disse assim, nenhum poder te seria dado se não fosse dado primeiramente pelo Pai dos céus, pelo meu Pai, né? Então o que eu acho glorioso, irmãos, é que quem é não precisa dizer que é. Ele não fica buscando se defender, não. Muito pelo contrário, ele permanece calado e abre a boca somente nos momentos oportunos. Amados irmãos, há muita coisa que poderemos extrair da humildade bíblica. Humildade bíblica, em outro sentido, meus irmãos, é tudo o que a Bíblia diz sobre o assunto a respeito da humildade. Nós vemos Filipenses capítulo 2, verso 3, meus irmãos. Paulo dizendo assim, não devemos nada por partidarismo, não devemos fazer nada para sermos partidários ou por partidarismo, que é isso, benefício a um grupo específico, né? Ou por vanglória, benefício a si mesmo, buscando a glória pessoal, a glória humana, mas por humildade. Devemos fazer tudo por humildade. E por que devemos fazer tudo por humildade? A Bíblia nos ensina. Segundo Cristo nos deu o exemplo de como nós devemos fazer. Amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Para cumprir esses dois mandamentos, somente, meus irmãos, uma pessoa que reconhece as suas limitações, que reconhece que é pecador, que reconhece que não é melhor do que ninguém. Até porque, irmãos, é preciso humildade para estar diante de Deus, reconhecer o seu pecado diariamente. Diariamente devemos confessar o nosso pecado a Deus, embora achemos que naquele dia não pecamos, fizemos tudo certo. Mesmo assim, devemos pedir perdão dos nossos pecados. A Bíblia nos diz que aquele que diz que está sem pecado, já pecou, não é? Quando a gente esquadrinha nós mesmos, irmãos, hoje estou bem, hoje eu fiz tudo que era correto aos olhos do Senhor, não xinguei ninguém, não briguei com ninguém, então hoje eu estou bem. Não termine o seu dia pensando assim. Confesse a Deus o seu pecado, banhe-se no sangue de Cristo e receba o perdão de Deus pelas ofensas cometidas voluntariamente e involuntariamente. Não sabemos se pecamos. Deus, que é o nosso juiz, que está nos olhando, nos observando, sabe onde e quando erramos e pecamos, mesmo que nós não saibamos disso, não é, irmãos? Então, queridos, devemos ser humildes. A humildade bíblica é todas as atitudes desses personagens. Eu falei de Jó. Olha, meus irmãos, Jó era um homem rico, próspero. Ninguém era mais rico do que Jó. E Jó humilhava a si mesmo constantemente, oferecendo sacrifício por ele e pelos seus filhos. E ele dizia no seu coração assim, vai que algum dos meus filhos pecaram e eu não sei de sua transgressão. Então ele oferecia sacrifício a Deus pelos seus filhos, para que Deus os perdoasse, para que Deus o perdoasse. Ele era homem justo, tão justo e íntegro, que ele não fez propaganda de si mesmo. Deus, o Pai, fez por ele. Quando disse a Satanás, viste o meu servo Jó? O meu servo Jó é justo, é temente, é fiel, né? E mesmo depois da sua humilhação, mesmo depois dessa grande prova da sua vida, Jó, ele é honrado duplamente, né? Deus lhe dá 2 vezes mais, muito mais do que ele já tinha antes, por causa da sua humildade, da sua posição. Moisés, um líder em que nada, meus irmãos, se vangloriou em nada. Moisés era um homem que estava sempre diante da face do Senhor, se humilhando pelo seu pecado, pelo pecado do povo.
Após aquele pecado do bezerro de ouro, meus irmãos, em Êxodo 32, Deus quis matar todos e começar uma nova geração com Moisés. Moisés intercedeu pelo povo. Moisés, ele não quis que Deus os matasse, mas clamou pelo povo. E a Bíblia em Números nos diz, irmãos, que não houve Moisés, além de Moisés, homem tão manso como Moisés. É tremendo essas atitudes. José no Egito, que permaneceu íntegro, e o nosso Senhor Jesus, que permaneceu íntegro desde o dia em que nasceu, meus irmãos, puro, sem pecado, até o dia de sua morte. Levou uma vida, serviu. Leia os evangelhos e você verá nitidamente uma vida de humildade da parte do nosso Deus. Mesmo sendo rei, mesmo sendo Deus, irmãos, ele não teve usurpação, por usurpação. Ele não quis, meus irmãos, nenhum desses atributos divinos para si. Ele apenas honrou o Pai com tudo que ele era, como homem. Orou ao Senhor, se humilhou perante Deus, serviu as pessoas de sua época, não é verdade? E assim o Senhor nos ensina este grande e importante ensinamento sobre a humildade. Por isso em Filipenses, capítulo 2, depois do verso 5 ao 8, o maior exemplo de humildade de Jesus, quando ele se esvazia de si mesmo e faz-se homem, e de homem ele se humilha até a morte de cruz, para cumprir os desígnios do Pai. Em Gálatas capítulo 5, verso de número 26, Paulo, ele exorta a nos livrarmos da vanglória, da glória humana, da glória a si próprio. Paulo nos exorta a não nos vangloriarmos em nós mesmos. Em Romanos 12, verso 10, o amor ao próximo deve ser sempre a nossa motivação. Romanos, capítulo número 12, eu quero estar lendo para os irmãos e assim encerramos essa reflexão dessa segunda parte do nosso estudo. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse deve ser o nosso amor. Essa deve ser a nossa motivação, amarmos uns aos outros, dando honra ao nosso irmão, honrando ele, tratando bem ele, na sua casa, na igreja, e assim um com o outro, vai respeitando um ao outro. Isso é atitude nobre, irmãos. Para uns é se humilhar, mas a Bíblia mesmo nos diz, aquele que se humilha a si mesmo, ele é exaltado por Deus, mas aquele que exalta a si mesmo, ele será humilhado. Então, a humildade nos ensina muitos benefícios, irmãos. E isso está faltando, meus irmãos, em cada crente. Muitas vezes, meus irmãos, temos falhado no que tange respeito à humildade. Aprendamos com Cristo. Aprendamos, meus irmãos, com os personagens bíblicos, Se você quer saber mais sobre humildade, pegue uma Bíblia de estudo com concordância, ao fundo dela, e pesquise a palavra humildade. Pesquise a palavra humilhação, leia os textos sugeridos, E se é uma Bíblia de referências, ele vai te levar possivelmente a outro texto que está falando do mesmo assunto. Aprendamos, irmãos, mais sobre humildade. Tiremos a vanglória dos nossos corações, tiremos o orgulho da nossa mente, meus irmãos. Não somos melhor que os nossos irmãos, não somos melhores do que os nossos mestres, mas aprendamos com Cristo e você verá o grande benefício da humildade. Primeira coisa, meus irmãos, santidade. Depois, paz com Deus. O homem que tem paz com Deus, irmãos, ele não quer guerra com ninguém, ele quer ficar ao lado do seu Deus. Porque a paz com Deus na terra é o que, meus irmãos? Um vislumbre do que viveremos na eternidade. Que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima.